na última aula, né, a gente teve examinando vários aspectos aí, falando dessa evolução, né, do desenvolvimento da área de gestão de pessoas para chegar até aqui, né, e a amplitude que ela tem, né, e a profundidade que ela tem também ao lidar aí com os aspectos relacionados às pessoas nas organizações. Então a gente examinou aí muitas coisas relacionadas às competências gestoras, aspectos relacionados também à liderança, né? E eu gostaria de avançar, né? Eu acho que vocês têm nesse material, quer dizer, vocês têm um material rico que dá para vocês dialogarem com esse material. E eu gostaria de avançar um pouquinho, né? Já tocando em alguns pontos que são muito usuais, né? Então, para arrematar o que a gente fez na última aula, a gente tem aquilo que é, digamos assim, uma teoria, né? Que mais que teoria, é uma prática muito utilizada nas organizações, que é a abordagem contingencial. Né? Então, o que nós temos? A gente tem situações onde a liderança atua, né? E situações onde a motivação também vai funcionar de determinadas formas, dependendo de como o trabalho é desenvolvido, né? Esses fatores contingenciais que vocês estão vendo na tela, e esses aspectos aí relacionados à contingência da própria liderança. Tá? Então, isso, num certo sentido, também já amplia o nosso contato, digamos, com esse tema motivacional. Então, veja, a questão da situação, não é? Que é uma questão bastante pragmática, né, de como um gestor pode agir nas situações relacionadas a lidar com seus grupos e os problemas, a gente tem esse posicionamento do que é uma situação. Né? Então, assim, visto um estilo, que mais para frente, daqui a pouquinho a gente vai ver, um estilo gerencial que cada um pode ter, e essa questão de estilos, né, de tipologia humana, esse é um capítulo muito estudado dentro da literatura, né, quer dizer, facilmente acessível por internet, se você quiser conhecer, você pode até conhecer alguns testes, né, para você ter um pouco do teu perfil. Então, quando a gente vê a questão do estilo, a gente vê também como é que essas pessoas podem se adaptar, digamos, a determinadas situações. Né? E esse autor, Fiedler, que é um clássico, ele identifica 3 dimensões que são contingenciais, que definem os fatores básicos relacionados às situações que vão determinar a eficácia, né, assim, a capacidade da liderança em gerar, proporcionar resultados. Então, a relação entre líder e liderados, né, ou seja, o grau de confiança, credibilidade e respeito que os membros do grupo têm em relação ao seu líder, né, quer dizer, como é que eles veem seu líder, se o veem como um líder, ou um mero chefe, ou então alguém que não gostam, por exemplo. A estrutura de tarefa, né, ou seja, o grau de procedimentos estabelecidos no trabalho pode ser mais ou menos complexo, mais ou menos complicado de ser desenvolvido. E o poder da posição, ou seja, o grau de poder que um líder vai ter sobre determinadas variáveis relacionadas a tomar ações disciplinares, contratar, demitir pessoas, conceder promoções e, eventualmente, até aumentos salariais, né, quer dizer, que a gente chama aí de promoção horizontal. Então, assim, o que acontece? No que a gente já tinha visto na última aula, no nosso último encontro, a gente viu, né, que os líderes relacionados a uma orientação mais para o trabalho, mais para a tarefa, têm melhor desempenho em situações de alto e baixo controle. Né? Quer dizer, os controles, dependendo de como estão à mão dele, ele vai poder lidar de uma maneira mais capaz com isso ou não. Enquanto os líderes orientados para o relacionamento têm melhor desempenho nas situações de controle mais moderado. Então, com baixo controle ou com alto controle, um líder mais relacionado à tarefa vai poder, digamos, tirar mais resultado, digamos, da sua equipe. E os orientados para o relacionamento, quando há, digamos, um controle ali mais moderado, eles tendem a se superar, quer dizer, conseguir um resultado melhor das suas equipes. E nessa posição aí de Fiedler, né, no sentido de como é examinado esses aspectos situacionais, encontra-se, digamos assim, um resultado disso, né, enquanto um conceito, né, que também é aplicado, que são soluções, digamos, que as organizações podem ter para certas situações, digamos, relacionadas ao trabalho, né, quando há uma necessidade de mudança, né, ou quando há um tipo de gestor frente a uma equipe, é necessário, digamos, conseguir determinados resultados. Ou a gente muda o líder para atender uma determinada situação, ou a gente tem que modificar toda a situação para adequá-la ao líder. Né? Quer dizer, é uma situação, né? Quer dizer, que a gente, ou é um caminho que a gente não consegue escapar. Tá?
E essa é uma teoria muito utilizada, né? Quer dizer, ela tem uma base, digamos, dentro da psicologia, que é o comportamentalismo. Como nós temos uma cultura muito norte-americanizada, né, aqui no Brasil, isso é bastante utilizado, né? Quer dizer, é uma coisa muito pragmática, como eu falava. Bom, fala-se também da teoria do recurso cognitivo, né, que, colocando aí a liderança em relação a isso, né, que expõe uma coisa que todos nós vivemos, que é a questão do estresse, né? Então, o estresse é inimigo aí da suposta racionalidade que a gente possa ter, embora isso, né, quer dizer, venha sendo solapado aí pela neurociência, né, que enxerga aí a racionalidade de uma outra forma, né, colocando talvez a emocionalidade num primeiro lugar. Mas o que se diz, né, em relação a isso? Que assim, que a pessoa é capaz de conhecer e desempenhar bem se ela tem mais resiliência, se ela tem mais capacidade de suportar pressões, não é? Então, qualquer gestor que trabalha as suas próprias negatividades pode lidar melhor com as negatividades que estejam acontecendo no trabalho, não é? Ou dentro da sua própria equipe. Então, se ele tiver eixo, como a gente costuma dizer, né, se ele tiver um certo alinhamento do seu pensar, do seu sentir, da sua ação cotidiana, ele vai ser um bom exemplo para a equipe, né, e vai ser resiliente e transmitir isso para as pessoas. Essa teoria também situacional de Hershey e Blanchard é uma teoria também já clássica, né, que, assim, em resumo, diz o seguinte para a gente, que independentemente do que fizer o líder, a eficácia dependerá das ações de seus liderados, não é? Então, assim, quer dizer, é uma visão meio funcional, quer dizer, um depende do outro, né? Então, mesmo que o líder queira uma coisa, se as pessoas não quiserem, elas podem ter uma reação contrária a isso. E aí fala-se do que a gente chama de prontidão, ou seja, a habilidade e a disposição demonstradas pelas pessoas, né, pelos liderados, para a realização de determinada tarefa. Então, se as pessoas estiverem de prontidão, é possível se conseguir, né, liderá-las e atingir resultados. Se isso não acontecer, realmente vai ficar a desejar, né? Tem uma coisa que é muito comum, assim, no senso comum, que a gente lida em termos de liderança, que é a questão dos grupos dos de dentro e os de fora. Ou seja, a panela ou fora da panela, né? Então, essa também é uma teoria, né, de troca entre líder e liderados. E é importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso, porque normalmente isso é muito utilizado no nosso cotidiano profissional. Então, veja, os líderes criam grupos dos de dentro, aqueles que são mais ligados a ele, que têm mais afinidade, e dos de fora. E os liderados dentro dos grupos de dentro recebem avaliações de desempenho melhores. Quer dizer, você, enquanto gestor, você pode ser tendencioso e é importante você observar isso, né? Agora, essa questão da gente ser tendencioso é crítica, por quê? Porque às vezes a gente não está examinando bem o mérito. Uma pessoa que é completamente diferente de mim, ela pode ter capacidades que são complementares às minhas, ou que estejam dentro da equipe. E isso é importantíssimo para o bom resultado, professor, né, geral. Tudo que eu vi agora, inclusive isso prejudica até o papel do líder, né? Porque uma das coisas que se espera de um líder é que ele tenha, assim, seja criterioso, né? Na medida que ele é tendencioso, o próprio papel de líder dele fica questionado, não fica? Pela minha experiência pessoal, tudo que a teoria, eu sempre está falando teoria, eu estou procurando me enxergando as pessoas com as quais eu convivi, que eu fui liderado, fui líder, até agora tudo bateu. Agora, uma coisa que eu percebi que compromete um líder é quando ele não tem coerência, não tem critério. Isso. É claro que as pessoas, quando se relacionam, isso é natural, você sente simpatia por A e B, mais simpatia. Isso é natural do ser humano. Mas não a ponto de o seu julgamento ficar prejudicado em função disso. Porque as pessoas têm potencialidades, têm habilidades, elas têm que ser avaliadas por aquilo, né? Exatamente. A questão de ter pessoas mais ligadas por afetividade, isso é normal do ser humano. Mas o líder que se deixa levar por isso, ele acaba comprometendo essa liderança, não, professor? Com certeza. E, assim, já faz algum tempo que a gente se encontrou, né? E eu sei que talvez eu não tenha ficado muito na mente de vocês, mas uma coisa que é importante, que eu já falei, eu faço questão de sublinhar, e sempre vou sublinhar, que é uma coisa que a gente sabe, tanto por aprendizado em gestor na nossa vida, né, pela própria formação que a gente tem, por tudo que a gente já realizou, que é importante subir o iceberg. Então a gente tem que expor as camadas mais profundas do iceberg. Porque você me vê de uma determinada forma, não é? Tem gente aqui que gosta mais ou menos de mim, é natural isso. E não é porque eu sou palmeirense. Alô, Brasil,
né? Não é só por isso. Né?